E aí, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, que estejam, né, sãos e salvos e lendo muita poesia. E estamos aqui para mais um pub, mais uma leitura de um livro de um poeta contemporâneo e de língua brasileira ou brasileiro. Dessa vez o livro é do Lau Siqueira e vai ser um desafio, porque é uma coletânea, na verdade, a primeira, acho que, coletânea a gente fez do Marcelo Montenegro, mas era mais curta, na verdade, com livros, com poemas, com uma coleção de poemas curtos, né? Cada livro tinha cerca de 20 poemas. Esses são 4 livros nessa antologia e tem alguns inéditos do Lau Siqueira. A antologia chama-se O Inventário do Pêssego. Nome curioso, né? Eu não refleti, na verdade, agora que eu li aqui, eu não refleti muito sobre o título, sobre esse título em si, que pode nos dizer que tipo de conversa a gente pode ter com ele. Porque aqui, na verdade, sempre essa conversa, não é a minha conversa com os textos, depois com vocês e vocês comigo, e assim a gente vai, né? Fazendo várias leituras, né? Leituras sobre leituras. Mas é isso, então eu me chamo Tati, às vezes eu esqueço aqui, o pessoal já falou que eu devia falar meu nome. Tati ou Tiago. Tati, na verdade, são as iniciais T-A-T do meu nome completo, Tiago Alexandre Tonucci. E o nosso programa aqui é o PUB, né? Poesia Universal Brasileira. Eu vou deixar no link aqui na descrição, tem um link para um vídeo de apresentação. Se vocês estiverem interessados, aquele vídeo fala um pouquinho quais são os nossos objetivos e a proposta dessa conversa. Mas sem perder tempo, vamos aí conversar. Então são 4 livros nessa antologia. Eu vou tentar ir por sequência, conversando um pouquinho sobre cada livro e falando de um modo geral o que eu pude perceber, o tipo de leitura que eu tive, né? E vocês, espero que tenham a oportunidade de comprar o livro, de ler. Foi editado pela Casa Verde, acho que é de Curitiba ou do Sul, né? E é isso aí, queria agradecer também a Laís Schaffer, esqueci de marcar o nome dela, mas acho que é a Laís Schaffer, que proporcionou, na verdade, a oportunidade desse livro chegar até mim e que eu lesse aqui, o pessoal lá da Casa Verde, da editora. Dito isso, vamos ao primeiro livro do Lau, então, foi publicado em 1993, então já temos aí bons anos, né? Mas ao mesmo tempo não faz tanto tempo, né? É que a gente vive realmente nessa quantidade hoje de publicações e de inéditos aparecendo de tanta gente, né? Isso é contemporaneidade, não? Isso é tantas vozes diferentes, tantos grupos diferentes, não? E ao mesmo tempo cada um com a sua própria subjetividade, não? Que isso é muito, né? Hoje a gente tem essa liberdade, tem essa autonomia, né? Cada um de sentir a coragem, de sentir a vontade e a independência de pôr a sua voz lá, né? E isso eu acho que é importante, é legal, né? Se isso vai se identificar com alguém ou não, né? Isso é outra história, não? Mas eu acho que é importante e é válido, não? Cada um deve receber o parabéns por isso, não? Por essa autonomia e por essa atitude de expressar o que deseja, né? E o primeiro livro, então, do Lau é o Comício das Veias. E eu acho que nesse primeiro livro, de geral, assim, né, o que eu marquei aqui, acho que fica... não que vem mais assim, né, aos olhos, né, que salta aos olhos, é a questão dos animais, né? Tem vários diálogos aqui com os animais aparecendo em vários dos textos, né? E também a questão com o silêncio, essa coisa que acho que vai seguir daí nos outros livros também do Lau, a conversa com o silêncio e ao mesmo tempo essa disputa, não, essa luta, né, que ocorre dentro do poeta entre a expressão e o silêncio, né?
e onde encontrar um meio termo, para realmente ter uma atitude adequada diante da poesia, diante das leituras, diante da vida, o que seja, né? Então, às vezes, o poeta pende para o silêncio, você vai encontrar poemas que aí destacam a questão do silêncio, outros que destacam a questão da fala e da expressão. E é claro, quando eu digo silêncio aqui, né, espero que vocês possam ler os livros, são as várias maneiras que você pode expressar esse silêncio, né? Não somente através da palavra, assim, silêncio, mas através do sono, através né, também até mesmo do descalçar, como a gente vai ver aqui no poema, né? Então tem várias imagens que representam esse silêncio, como há várias imagens que representam a fala, né, a expressão. E a linguagem, é claro, a linguagem está aí no meio desses dois âmbitos, né. Mas eu acho que seria interessante se a gente já partisse, então, para ler um dos poemas, né, para não conversar muito. E exatamente chama-se Do Silêncio. Do silêncio. Em busca de vós, ando em círculos na minha garganta. Então aqui o poema chama-se Do Silêncio, mas trata da busca da voz, não exatamente da busca do silêncio. E então tem essa imagem do poeta andando em círculos dentro de si mesmo, né? Dentro da sua garganta, né? No geral são poemas bem assim subjetivos, que essa é uma coisa, não, que a gente fala aqui, né, da contemporaneidade, né, cada um tem essa autonomia, né, então não tem medo de apresentar, né, a sua ideia como algo meu, como algo do eu, né, e isso é o que diz aqui, né, então praticamente o poeta aí, em 93, né, começando aí sua jornada com essa busca, não, e com essa luta entre silêncio e expressão, né? E, novamente, a gente poderia estar conversando aqui muito, né? E várias ideias, não várias conversas se contrapondo. Mas como a gente quer percorrer todas aí os 4 livros, né? A gente vai escolher um pouquinho de cada, né? Isso não significa que a gente aqui esteja resumindo ou definindo nada, né? Somente ideias, né? E diálogos começando. Então vamos aqui, viajando, eu vou andando aqui. Então tem poemas que chamam-se tipo A Formiga, para dar a ideia dessa questão do animal, né? E vários aqui tratando o barulho, né? Aqui você tem a ideia também do barulho, um poema chamado Barulho, que termina em silêncio, né? Tem um aqui que eu vou ler que chama-se Urbanice, que na verdade você não encontra muito, assim. A questão urbana sempre ela vai estar concentrada num objeto, né? Então esse foi um dos, né, no primeiro livro dele, tem esse poema chamado Urbanice. E eu vou ler para vocês. Urbanice. Cidade partida, em ti derramo minha sombra, em nome da alegria. Mas prefiro tuas ruas vazias, a tua hipocrisia. Então aqui tem um poema meio moralizante, né, por dizer assim, tem essa questão moral aqui da hipocrisia e tal, na cidade, não? Crítica, né, o Lau, ele é um poeta bem crítico, assim, né, político também, tem aquela questão do ativista, né, que a gente falou, mas eu andei refletindo bastante sobre aquela questão, acho que não vou falar sobre isso hoje, né? Porque a gente tem várias coisas assim para seguir, mas num outro vídeo talvez a gente vai refletir mais sobre essa ideia artivista que eu descobri através do Ítalo Morricone, que é um crítico brasileiro. Mas uma coisa que a gente pode já conversar aqui também é sobre a estrutura, né, dos poemas do Lau. Então vocês podem ver aqui, esse poema em si ele tem 3 versos, depois 2, depois 3 e depois 2. Então, o Lau, ele é um poeta que ele tem consciência dessa questão da forma, apesar dele escrever versos livres, por assim dizer, não? Essa coisa que
não segue uma regra fixa, não, ou de rima, né, ou de contagem de sílabas, mas em cada poema ele mantém uma estrutura, né, e ele pensa a questão dos versos, não, 3, 2, ou, né, 3, 3, 2, ou 3, 2, 3, 2, você pode ver isso nos poemas dele, né, que ele pensa essa questão da estrutura de modo particular para cada poema, né, devido ao seu tema, a sua sonoridade. E, no geral, também são poemas curtos, né? A gente vai ver que no último livro dele, ele começa a alongar com poemas bem mais longos, né? Realmente muito mais longos. Mas desse daqui até o penúltimo poema, o penúltimo livro, né? Desse livro, dessa antologia, a maioria dos poemas são bem curtos, né? Aí de máximo 5 versos, 6 versos. Então vamos seguir aqui por esse livro, senão a gente vai se alongar muito nesse vídeo. Mas vamos então chegar. Então essa é um pouco a ideia, não? A questão. Mas eu não li nenhum poema, né, com animal, e eu falei que é um poema, um livro que lida bastante com a imagem dos animais, né, dos animais em geral, na verdade, né? O mundo dos insetos, não? Ou até das bactérias, né? Mas também dos animais. Então tem esse cobaia, que é interessante. Vou ler para vocês. Cobaia. Não existem feridas que não cicatrizem, mas a marca funda de um olhar amargo dói como a dor de um bicho esmagado. Então aqui essa ideia do bicho esmagado. E aqui vocês podem ver 2 versos, 2 versos, 2 versos, formando aí 6 versos. Poema chamado Cobaia, que acho que lida com o próprio cobaia e a questão do poeta, ou do humano, né? Servindo como cobaia, né? Das experiências da vida mesmo, não de dor. Então vamos para o próximo livro. O próximo livro do Lau Siqueira é de 1998. O Lau Siqueira, acho que ele nasceu no Rio, se eu não me engano, se eu li aqui certo. Acho que é no Rio ou no Sul. Mas acho que ele vive no norte do Brasil hoje em dia. Esqueci que lugar exatamente. Talvez ele possa nos dizer aí nos comentários desse vídeo. Mas aqui a gente tem o Guardador de Sorrisos. Então, o Guardador de Sorrisos será o seu livro de 1998. O primeiro foi de 93. Então, aí a gente tem 5 anos, para o lançamento do outro livro. E esse livro vai seguir, na verdade, ele vai ter alguns livros também com animais, essa questão de animais, inclusive acho que dos poemas mais famosos, que a gente vai conversar um pouquinho aqui do Lau, estão aqui, que mais eu vejo no Facebook, o pessoal postar e tal, e sim, é um poema marcante e a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre ele. Mas e tem uma reflexidade maior, acho, nesses poemas aqui sobre a questão do silêncio, desses mesmos termos que a gente falou, da voz e do silêncio e do meio termo aí, onde a linguagem acontece. E a irreverência também que eu marquei aqui, né, uma coisa do Lau Siqueira, né, que eu gosto bastante, é a questão da ironia, da irreverência, quando ele trata da morte, né, quando ele trata termos políticos ou termos subjetivos, né? Ele é um poeta irreverente e irônico, que é uma marca que eu sempre gosto na poesia, né? A ironia, e eu acho que é o melhor caminho, assim, para poesia no meu ponto de vista, né? A questão da gente reconhecer, não, que a gente é frágil, né, é contraditório, né, mas não, então, por ser contraditório, por ser frágil, né, por ter a morte aí sempre nos rondando, né, já é impossível
acreditar naquele mundo idílico, né? Mas ao mesmo tempo a gente não tem por que cair na negatividade total, né? E o meio termo parece estar aí nessa ironia, né? Nessa black comedy, por assim dizer, né? Uma comédia negra. Mas adentremos aqui aos poemas do Lau Siqueira e a este livro Guardador de Sorrisos. Então a gente pode ver aqui Guardador de Sorrisos, né? Tem aí essa ideia não do Fernando Pessoa, inclusive tem uma citação do Fernando Pessoa na abertura do livro, e ele reflete, então, como eu disse, não, sobre silêncio, também começa a refletir bastante sobre o que é poesia, o que é escrever poesia, a melhor forma de se expressar poeticamente, né? Tudo isso ele conversa aqui um pouco nesse livro Guardador de Sorrisos. Mas o que eu gostaria de tratar com vocês é exatamente a diferença entre dois poemas. Um é o poema famoso, que eu disse, que chama-se Aos Predadores da Utopia. Então eu quero fazer aqui uma comparação entre esse poema e outro poema que está bem próximo dele, faz parte do mesmo livro, que chama-se Croácia. Eu acho que esses dois poemas têm muito em comum e também muitas diferenças, mas eles também podem servir de exemplo sobre essa coisa, o que é um poema que nos toca, né? Aquele poema que realmente marca e que as pessoas postam, né, uma vez ou outra no Facebook e a representam, não, de certa maneira. E geralmente, então, a gente vê que esse poema é aquele que não diz, no sentido de que deixa mais aberto a interpretações. É o poema que não clarifica, é o poema que ele passa por nós assim como uma névoa. Mesmo que se a gente não o ilumine de uma certa maneira e o adopte, né, de uma certa maneira e creia que aquela leitura é a única possível, né? E que ela nos representa de certa maneira que a gente o repete, não? Mas vamos aqui então à leitura dos dois poemas. Então o primeiro chama-se Croácia. Indiferente aos destroços e à dor, uma árvore resiste, bela e só. Então aqui a gente tem esse poema com um nome bem definido, né? Questão de um país, Croácia, questão de uma guerra, né? Então esse livro é de 98, né? Provavelmente com relação a certa guerra, não? Na verdade eu não sei historicamente se seria uma guerra civil ou o que é a relação aqui, mas a gente pode não saber muito bem que se trata de uma guerra, não? Então a gente tem aqui a palavra indiferente, né? No início, aos destroços, então aqui, e a dor. Então aqui a gente vê essa questão dos destroços e da dor. Uma árvore, então a gente tem aqui esse elemento, né, da natureza, né? Resiste, bela e só. Então a gente tem esse elemento da resistência e da árvore, né? Que na verdade a árvore nem resiste nem é indiferente, né? Ela somente não participa desse mundo conceitual, né? Nesse mundo da linguagem humana, né? A árvore tem uma linguagem diferente, não? Que a gente, né? Adapta o seu modo de ser para tentar explicar como nós nos sentimos, né? Diante do mundo, né? Diante da dor ou dos destroços, diante da guerra, né? E então o poeta nos diz aqui, de modo bem claro, né, o que está acontecendo, né? Então, o que acontece na Croácia, né? Então, a árvore, de modo indiferente, né? Então, uma indiferença aí para resistir aí aos destroços e à dor. E isso perpassa, não? Isso transmite, não? Essa beleza, não, apesar de ser uma beleza solitária, né? Então a gente pode perceber essa clareza nesse poema, né? Então vamos ao outro poema, né? Para a gente contrastar aqui. Aos predadores da utopia. Dentro de mim morreram muitos tigres.
Os que ficaram, no entanto, são livres. Então a gente tem esse poema, cujo título é muito importante também, né? Então, Aos Predadores da Utopia. Então, quem são os predadores? Realmente o poema não diz, não. Aos predadores da utopia. Está claro que quando lemos esse poema, logo interpretamos que os predadores da utopia são os outros, né? São os nossos inimigos, são os outros, né? Então é que geralmente essa é a leitura que primeiramente a gente vai fazer. E o poema começa dentro de mim. Então, dentro de mim. Então é um poema subjetivo, né? Que está acontecendo comigo ou com cada um que lê esse poema. Morreram muitos tigres. Então aqui prestem atenção que os tigres morreram, eles não foram mortos, né? Apesar que no final a gente vai ter a ideia de que talvez esses tigres eles não morreram somente, mas foram assassinados ou foram mortos. Então morreram muitos tigres. Os que ficaram, no entanto, são livres. Então essa ideia de liberdade, no final, nos faz imaginar que a questão da morte dos tigres é uma questão imposta, né? Até porque no título temos os predadores. Mas se pensamos, se refletimos esse poema, e se vocês têm o poema e vocês possam refletir sobre ele, vocês vão ver que não tem nada claro sobre isso, né? Os tigres, eles podem muito bem ter sido mortos, não ter morrido por causa nossa, não? Porque nós realmente somos os predadores dessa utopia, não? Dos próprios tigres que levamos dentro, não? Aquela questão de que dos lobos, né? Tem uma historinha sobre os lobos, de qual alimentamos, né? Se alimentamos os tigres externos ou os tigres internos, né? Porque realmente no poema aqui não diz nada sobre isso, né? Não está nada claro. Mas é exatamente isso a peculiaridade e a mágica desse poema, né? O que nos chama a atenção e como somos capazes de adotá-los, cada um a sua leitura, né? E transformá-lo num hino, né? Quase um hino, né? Quando as pessoas postam no Facebook, quando eu vejo, realmente essa motivação diante dos inimigos dos outros, mas nada que fala sobre os inimigos ou sobre os outros. Está tudo muito aberto, muito diferente, né? Como a gente viu do Croácia, né? Então, Croácia a gente sabe que é uma guerra, né? E sabe que tem uma árvore, né? Resistindo. Então, nesses termos, a mensagem é muito mais clara no Croácia, mas por ser mais clara, ela é menos, né? Ela se conecta menos com nós. Primeiramente porque a gente não é croatas, não somos croatas, não vivemos na Croácia, né? E então tem todas essas questões, né? Então se a gente pega esses dois poemas, coloca lado a lado e começa a pensar, mas por que um poema chama tanta atenção, né? E é repetido tantas vezes e outro poema não. E é claro que também tem a questão aqui da rima, né? Essa musicalidade que por mais que a gente queira negá-la, né? Sendo poetas contemporâneos que às vezes evitam, né? A musicalidade no poema ou a rima, né? No final, aquilo que vai ficar ou que geralmente fica, né? Principalmente na mente, né, da imaginação popular, né, ou da imaginação poética de um povo, né, ou de uma cultura, são as canções, né, são aquelas canções, são as rimas, são aquelas imagens, né, que são capazes de ter várias leituras, né. Então, acho que é um processo interessante, se vocês tiverem a oportunidade de pegar esses dois poemas, colocarem aí lado a lado e verem por que um poema trabalha melhor que outro. E é claro que isso muitas vezes é inconsciente, né, por parte do poeta, e por mais que tenhamos consciência de que as coisas às vezes funcionam bem de uma certa maneira, nenhum poeta é capaz de escrever
um livro inteiro com poemas que tocarão, né? Como esse poema que aos predadores da utopia nos toca, né? E realmente é um poema aí com uma estrutura, com uma finalização, com uma musicalidade, com uma mensagem quase não perfeitas aí em como elas trabalham, né? Unidas. Então é isso, eu acho que a gente já perdeu um bom tempo conversando aí um pouquinho sobre esses poemas, né, com relação a esse livro. Talvez eu indicaria também a leitura, né, se vocês puderem, do poema Felina, e também fazer aí a comparação, que ele também é curto e trabalha com essas questões também que a gente tem conversado até agora. Mas a maioria desses poemas nesse livro do Lau, eles são curtos e trata disso. Tem um poema aqui que eu vou ler, que chama-se Pop Pipoca, e ele vai assim: o novo nasce da recusa, da repulsa, do abandono, do verso, do povo, da musa. Então, o poema que em termos de linguagem e mensagem, devo dizer que ele não me captou, não. Em termos de leitura, quando eu leio, eu não consigo realmente entrar dentro do poema e tentar desvendá-lo, deixar que ele entre dentro de mim e me transmita alguma reflexão, alguma imagem. Só que ao mesmo tempo eu acho interessante a questão, né, e perceber a consciência do poeta em termos da estrutura, né, e da questão da forma, né, como vocês podem ver aqui. Então a gente tem um dá, dá, do e do, dá. Então, essa questão da musicalidade que eu falei, da estrutura, eu acho que é legal, né, perceber esses detalhes, né, quando a gente lê poesia. Então, apesar de não ser um poema aqui em termos de linguagem e mensagem, me transmitiu algo, a sua forma e estrutura, sim, né, me transmitiu uma consciência do poeta, né, e sempre uma atenção em cima do poema, que é sempre algo a ser tomado em consideração, né? E perceber um certo prestígio, né, por parte do poeta com relação a isso, né? E prestigiar isso também da nossa parte, eu acho que é prestigiar isso, né? Então a questão da atenção a essas, sempre a forma, a linguagem, a estrutura, a mensagem, é um todo, né? Essa é a questão da poesia, né? Esse todo que a gente tem que sempre estar percebendo e lendo e relendo para conseguir perceber. Então essa questão aqui da recusa, da repulsa, do abandono, do verso, do povo, da musa. Essa é interessante. Mas eu gostaria de ler então. Tem vários poemas interessantes nesse livro aqui que a gente poderia estar aqui falando. Mas eu quero ler aqui para vocês um poema chamado Conluio, que toca um pouco do lado da ironia do poeta. A morte é um passo absurdo junto aos pés de todo mundo. Então eu vou deixar aqui para vocês refletirem sobre esse poema, que é bacana, né? É interessante, mas tem várias ambiguidades aqui interessantes que a gente poderia falar aqui outros 10 minutos, mas eu vejo que a gente já está chegando aqui nos 30 minutos, na meia hora, e geralmente eu gosto de fazer vídeos de meia hora. Mas como esse daqui são 4 livros, a gente vai acabar passando um pouquinho. Mas é isso daí, então, sobre esse livro de um poeta que realmente conhece a importância dos sinais, tanto que ele termina esse livro com um ponto final. Então essa questão do próprio ponto aí final, né, nos dá a possibilidade de fazer várias leituras, não quando o seu contexto é um livro de poemas, né? Então a questão das circunstâncias e do contexto
é muito importante, né, quando se trata da linguagem. Então o próximo livro, depois do de 98, é de 2002 e chama-se Sem Meias Palavras. Então teríamos muita coisa para dizer também sobre esse livro, né? Mas já pelo título aqui, né, aquela coisa dos 100 meias palavras, então acho que tem essa noção, né, de falar tudo que tem que ser dito, né, tudo sem deixar nada de fora, né, sem meias palavras, né, mas ao mesmo tempo a gente sabe que é impossível, né, é uma possibilidade impossível, ou uma impossibilidade possível. Vocês escolhem. Mas essa questão, então, vai estar presente aqui no poema, nesse livro em si, né? Então, é um livro que vai seguir aí, lidando com esses mesmos temas, né? Refletindo sobre poesia, sobre linguagem, sobre silêncio, né? De várias formas, não? E eu vou ler 2 poemas, então, dentro desse livro, né? O primeiro é o poema que abre o livro, chama-se Condição Perene, e ele vai mais ou menos assim. Condição perene. Nas cheias, o rio comanda o espetáculo, e as margens são apenas degraus para o leito mais fundo. Nas secas, o rio é a margem. Aqui um poema também, né, complexo na sua concisão, né, na sua brevidade, né, uma sugestão que eu faço aqui, que é o que eu fiz na leitura desse poema, é tentar captar essas imagens e transferir para um ser humano, transferir para um eu, né? Então um eu quando vivo, né, quando um rio cheio, né, comanda o espetáculo. E as margens, não, são degraus para o leito mais fundo. Então aí as margens, né, essa margem da comunicação, essa margem do corpo, essa imagem física e conceitual, são os degraus para o fundo, né, para a nossa complexidade interna, né, e subjetiva. E o rio, quando seco, é a própria margem. Então, o ser, quando morto, é a própria margem, é a própria comunicação, é o próprio sinal. Então, tem muito aqui para refletir nesse sentido sobre esse poema, que é bem interessante. Mas já correndo aqui um pouco, né, que a gente vai se alongando, mas eu acho que vale a pena, né? Eu espero que vocês estejam curtindo, né? São vários livros do Lau, né? Como eu já repeti aqui várias vezes. E sem dúvida, não, o Lau é um poeta que vale a pena ser lido, né? Que está aí, e eu aconselho, né, a leitura dos seus poemas, principalmente os curtos. Eu acho que é onde ele acerta mais, onde realmente ele tem essa capacidade de dizer aí um pensamento aí complexo e deixar em aberto aí para a gente viajar dentro deles com a nossa imaginação. Então tem um poema aqui, Laranja Mecânica, que também eu acho legal, mas vamos passar por ele, vocês podem ler, né? Vocês têm o Catarse, que também é legal. Mas eu gostaria de ler esse, que chama-se Olhos de Mar. Olhos de mar, eu vi teu coração pelas calçadas, descalço no encalço do meu cadarço. Sem pressa, tirei os sapatos. Então aqui a gente não tem uma imagem animal, né? A gente tem sim um objeto transformado aqui no sujeito do poema. E
Acabei sendo um pouquinho... Perdi aqui a noção que a Juliana já veio me chamar aqui pra gente poder almoçar, então vou ter que correr um pouquinho mais aqui. Mas voltamos aqui pro sapato, né? E esse poema que é muito interessante, né? Então ele pegou a ideia do sapato, do cardaço, do encalço, descalço, calçadas, e criou aqui essa imagem do ser, como eu disse na questão do silêncio. Então esse sapato pode estar bem representado aqui como silêncio também, né? Na questão do descalçar. E da indiferença também, né, que a gente viu no outro poema, né, questão da indiferente, da árvore, né, simbolizando essa indiferença que o poeta acha que é importante, né, diante das situações complicadas, né. Então esse poema também liga aquele poema lá de 93, né. Mas fica aí para vocês refletirem sobre esse poema e sobre, mais uma vez, o poeta, né. Ele faz aqui uma estrutura, né, dos 3 versos, os 2 versos finais, e a questão da musicalidade, né, do poema. Então é interessante esse poema aqui. E já ir partindo, então, tem um poema aqui chamado Plantio, que também é bem bacana. Aconselho vocês a lerem e pensarem sobre eles, que também tem aí várias ideias filosóficas que a gente pode... E também é um poema curto, de 4 versos, 2 e 1. E fica aí como sugestão, tá? E a gente chega aqui então no Texto Sentido, que é de 2007. Então, texto sentido, a gente já tem aqui então a ideia do texto sendo sentido. E são poemas mais longos. Essa é uma percepção, algo que vai, né, a gente vai ver logo de cara, né, com os poemas desse livro, né. Então são realmente as reflexões, né. Eu tenho aqui a gente volta, né, depois de o poeta ter deixado um pouco de lado a questão do animal, mas o animal vai vir aqui a fazer parte de alguns dos poemas, né? E também vai ficar mais clara essa questão da indiferença do Lao. Eu penso se não é uma indiferença taoiana, por assim dizer, ou do taoísmo, não? Aquela questão do Tao realmente, da questão da não ação, né? Como forma de ação, né? O não agir como forma de contemplação, de resolver certas questões, né? Talvez tenha a ver com isso, né? Eu não sei muito sobre o background, né, do poeta, né, sobre o seu histórico, não, os seus pensamentos, né, filosóficos, mas talvez vá por aí, né, essa questão da indiferença que a gente vai encontrar bastante nessa parte aqui do texto sentido, né? O poeta refletindo bastante sobre no seu papel, né? A sua existência, não como resistência, né? Sim, a questão do outro vai estar muito presente aqui, né? O poeta se transformando em outro, se abandonando, né? Para poder sobreviver. Vocês vão poder ver bastante nesse livro, que, como eu disse, ele é mais aí poemas longos. Então o poeta, de tanto refletir sobre o silêncio, acaba chegando num livro onde ele fala muito mais, se expressa muito mais, né? E é de 2007, né? Eu não sei o que o Lao escreveu depois daí, apesar que aqui tem uns poemas inéditos que também são longos, né? É uma mistura de longos e curtos, mas também longos. Mas desse livro eu vou ler para vocês um poema que chama-se Escala, que então ele tem essa quase estrutura, né, de uns, né, não é esse que é o soneto, tem um aqui que é um soneto, mas esse Escala ele reflete não da poesia, né, então o poeta pegando a questão da poesia,
ou do não ser capaz de escrever um poema, para tornar isso uma imagem poética e bem bonita. Então, escala. Às vezes, quando estou de um jeito que nem mais a tristeza incomoda, penso que minha alma é uma escada. Então vou subindo, palavra por palavra. Separo sílabas conforme a capacidade de armazenagem dos meus bolsos, até que a poesia acena para mim, de alguma janela, e depois some, como voo que fica na memória. Tamanha a beleza do pássaro. Então aqui um poema bem bonito sobre essa questão da poesia ou do não poder, né, que é sempre um tormento, talvez, para os poetas, escrever poemas. Tá? Mas então é isso daqui. E aqui também a gente vê como são poemas mais longos, a gente vê o poeta tentando várias formas aqui em termos também da forma em si, da estrutura do poema, da sua apresentação na página. O poeta varia bastante essa questão nesse livro. Então vou ler para vocês aqui o Quatro Paredes, que é uma espécie de soneto livre. E se te amo ainda como, em eterna e cálida despedida, cozendo em trapos vida, sem ânimo para colher o pomo, deste olhar lacerado e inútil, de onde sopro tua ausência, e meus olhos de eterna ânsia desmembram tua beleza fútil. É que trago em mim a lágrima e os destroços do naufrágio, corpo e alma em desalinho, vestindo a soberba demência do que só sobra entre mentes, solidão entre quatro paredes. Mas é isso aí, eu acho que isso é o que eu tenho para falar para vocês sobre o Lau Siqueira. A gente acho que já se alongou bastante, mas isso são só algumas das possibilidades, não, do que a gente poderia conversar aqui sobre esse livro, essa antologia então de 4 livros do poeta. E a gente encontra aqui então com certos inéditos no final do livro, e eu vou deixar vocês com um desses inéditos do poeta, que eu achei legal. Depois dessa viagem por esse livro Texto Sentido, onde o poeta aí reflete bastante sobre sua posição, né, sobre tanto que ele acaba, né, sempre tentando se liberar num outro, né, se tornando um outro, a questão da indiferença, a questão da ausência de si, para umas imagens mais positivas, né, nesses textos inéditos. Então eu vou ler aqui, para terminar, esse último poema inédito do Lau Siqueira. E espero que vocês tenham gostado, desculpem por me alongar aí um pouco mais. Leiam poesia, né, se curtiram, se inscrevam aí no canal, deixem seus comentários, né? Converse com a gente ou compartilhe. E até a próxima, não? Parabéns, Lau Siqueira. Obrigado novamente à Casa Verde, do pessoal lá. E é isso aí. Viva uma existência fantástica. Lau Siqueira e o poema Dissonantes. Entre o caule e o pólen existe a flor, sentimento que germina, olhos arregalados na paisagem, coração em festa de ano novo. Os arremessos que acerto, não meço.
Não tenho medo do deserto. Só sei que estou vivo. Não sei se estou certo.